Nossa, né? Agradeço aí pelas palavras. Vamos mudar, né? Me ajuda, por favor. Bom, gente, eu trouxe aqui algumas abordagens sobre tecnologia de tratamento. Acho que foi bem interessante o que o Zé Cláudio colocou. A gente acaba falando muito para a nossa própria bolha, né? Para os nossos mesmo. Então, acho que a maioria das abordagens que eu vou trazer aqui podem não ser nenhuma novidade para nenhum de nós, mas eu acho que vale a pena a gente ter um diálogo aí sobre as possibilidades. A gente já viu que a gente precisa avançar em várias frentes. E, claro, as tecnologias também, a gente tem que acompanhar as tecnologias e elas também precisam acompanhar para nos dar resposta, né, a essas demandas aí que a gente tem. Mas eu queria só destacar uma questão que acho que ficou muito evidente no panorama que a Karine apresentou, né, e aqui tem também, eu queria até agradecer a presença e todo o trabalho, né, da equipe aí da CEMAD, principalmente aí na pessoa da Karine, da Cíntia, a Luísa Betim, que estava aqui com a gente, já saiu. Nós somos poucos, né, mas somos ali muito dedicados, e também reconheceu todo o trabalho que o Zé Cláudio Junqueira sempre liderou lá no Sistema Estadual de Meio Ambiente. Para a gente foi um grande professor, continua sendo, né, uma grande referência para a gente, mas temos muitos desafios aí pela frente, né. Então, acho que ficou evidente no panorama que a Karine apresentou, que às vezes a gente verifica isso nos dados oficiais, nos bancos de dados de MTR, mas a gente identifica na prática mesmo, né, o envio de alguns tipos de resíduos para tecnologias que não são compatíveis com a natureza e a característica daquele resíduo. Então, apesar de ser muito trivial, eu acho que para a maioria de nós, a gente precisa tentar estabelecer protocolos, né, em articulação, principalmente com o setor de compras, aprimorando aí nossos contratos, para que as tecnologias sejam realmente alinhadas com a característica do resíduo que a gente está destinando aí para tratamento. Então, várias vezes a gente identifica resíduos químicos sendo encaminhados para processos de autoclavação, né, alguns resíduos que são incompatíveis com a destinação para incineração são encaminhados para lá, resíduos lâmpadas contendo mercúrio, isso aparece nos nossos dados. Então, acho que o principal que a gente precisa reforçar, né, voltar para os nossos processos e tentar reforçar, é conhecer muito bem o resíduo para a gente, de fato, associar tecnologias adequadas com a natureza daquele tipo de resíduo, né? Então, no momento da seleção dessa tecnologia, claro, a gente sabe que o preço, ele é o que norteia, né, principalmente o princípio aí das compras, tanto compras públicas quanto setor privado. Mas é claro que a gente não pode se pautar por isso, principalmente tratando de gerenciamento de resíduos, ainda mais resíduos aí que apresentam vários riscos, né? Então, o conhecimento da característica do resíduo, tanto a caracterização quantitativa quanto qualitativa, é fundamental. A quantitativa também, né? Às vezes eu tenho algum resíduo que a quantidade dele é tão pequena que ele me viabiliza armazenar por um tempo maior para encaminhar para uma tecnologia que às vezes é mais cara, mas que a quantidade é tão pequena e eu vou promover aí uma destinação, né, com um nível mais alto aí de segurança ambiental, segurança a todos, e inclusive biossegurança, né, como nosso professor que acabou de comentar também. Mas a característica qualitativa a gente sabe que é fundamental, né? Então, entender bem, tanto para viabilizar o armazenamento adequado, garantindo a compatibilidade desses resíduos, quanto a destinação adequada, né? Conhecer os requisitos legais, né, e os demais requisitos das partes interessadas. A gente sabe que às vezes trabalhamos com clientes que exigem, né, determinados também padrões, isso tudo é muito importante. Então, atentar também para as exigências em termos de regulamentação, que a gente brinca, né? A gente estava até falando mais cedo que na área de resíduos realmente a gente não morre de tédio, né? É uma novidade a cada dia, então a gente tem que acompanhar também esses avanços aí regulatórios, né? Restrições, se há alguma restrição para a tecnologia em relação ao tipo de resíduo. Então, mais uma vez eu volto aqui no exemplo, né, da incineração. Tem resíduos que são incompatíveis com a incineração. E a gente tem que entender quais são.
né, que são vedados. Qual processamento, qual que é a vedação de envio de resíduos para qual processamento, até que ponto a gente pode encaminhar, né? E um estudo de viabilidade contemplando pelo menos, né, esses aspectos não apenas econômicos, mas sociais, ambientais também, e sociais, por que eu digo socioculturais, né, aqui? Às vezes a gente tem uma unidade instalada numa região que tem uma cultura diferente do que em outra região, né, do estado, do país, e esses aspectos eles precisam sim ser considerados, né, sob o risco da gente inviabilizar uma destinação adequada e trazer às vezes um prejuízo para a comunidade que está ali no entorno, né? A gente tem vários exemplos aí que a gente pode, né, delongar aqui, mas então também observar esses aspectos socioculturais que às vezes são muito negligenciados e por isso a gente às vezes acaba enfrentando muita barreira para conviver com determinada tecnologia em determinado local, né? Às vezes não tem restrição legal. Vou citar, né, por exemplo, um grande incinerador que nós temos, às vezes eles estão dentro da legislação, dentro dos padrões, mas a convivência com a comunidade mais próxima ali não é nada fácil, né? Então respeitar e entender também, né, trabalhar o que se chama hoje de licença social, né, para operar essa relação com a comunidade, os aspectos culturais, a gente não pode aí realmente negligenciar, né? Então, além disso, né, o próximo passo, a segregação na fonte é a palavra fundamental em gerenciamento de RSS. Se a gente não segrega na fonte, a gente pode estar comprometendo toda a destinação posteriormente. Também foi apresentado aqui mais cedo, né, nos dados, também tanto os dados aí do panorama e também os dados que os demais colegas apresentaram, ficou evidente o risco, né, o resíduo do grupo A, de risco biológico, é o que predomina em termos quantitativos, né? Isso ficou evidente ali no panorama mais uma vez. Mas ele tem um risco biológico, mas nos subgrupos a gente tem destinações que são mais baratas, vamos dizer assim, do ponto de vista de destinação, e algumas destinações que a gente pode também viabilizar a recuperação para reciclagem, né, e economia circular, que já foi tão falado aqui, e que eu vou reforçar aqui também na minha fala. Mas se a gente mistura isso e não segrega na fonte, comprometemos aí todo o restante da cadeia, né? E a gente identifica muita destinação de resíduos que poderiam, né, ser destinados para uma tecnologia mais barata e às vezes até encaminhados para a reciclagem, mas pela falta de segregação na fonte, a gente tem que primar pelo risco, né, e pela segurança maior, e a gente acaba realmente elevando muito os custos, né, dessa destinação. Aqui, então, só para... Eu sei que eu estou falando para, né, vamos dizer assim, convertidos, mas só para a gente mencionar aqui, né, e reforçar, para reforçar. Grupo, né, A, e especialmente, né, subgrupos A1 e A2, a gente tem uma abordagem de destinação aí um pouquinho parecida. Então, subgrupo A1, a gente está falando daquele que tem uma variabilidade muito grande, né, de composição aí de materiais. O grupo A2, a gente está falando das carcaças de animais, então, principalmente suspeitos, né, ou com certeza de confirmação, ou suspeitos de contaminação. Porque aí a gente vai atrelar as demais tecnologias logo em seguida. A3, então, as peças anatômicas, né, humanas e demais partes, né, e fetos também de humanos que têm uma destinação específica, né. Subgrupo A4, então a gente está falando daquele subgrupo que tem um risco biológico, mas que a gente pode trabalhá-los para uma destinação, né, menos rigorosa, vamos dizer assim. E o A4 a gente está falando aí de sistemas, né, de restos de sobras de laboratório, recipientes, filtros de ar, gases. Então a gente tem uma variabilidade também muito grande em termos de tipos de resíduos. A5, lembrar, né, que o A5, aquele de risco, né, de contaminação por prions, principalmente, onde a gente tem um rigor muito grande aqui de destinação, que a gente vai ver também mais adiante, e para ele, de fato, a gente tem um protocolo aí muito específico. Então, a destinação tem que ser conforme a característica, né, aí dos grupos e subgrupos, para a gente viabilizar a garantia aí da segurança de todos. O subgrupo A1 e A2, o objetivo, então, é reduzir
a carga microbiana para nível 3 de inativação microbiana, conforme a legislação RDC 222 exige, e todos os protocolos de biossegurança também. O que a gente tem aí em termos, né, de tecnologias visando essa inativação microbiana? A gente, vou falar mais à frente, mas autoclave, né, um processo muito utilizado, cada vez mais utilizado, mas a incineração também. E temos também outras tecnologias, né, principalmente químicas e físico-químicas, né, de trazer essa redução e atingir essa inativação microbiana até o nível 3, que é o exigido aí nos protocolos. Mas, se a gente conseguir adotar uma tecnologia que reduza esse grau de risco biológico, né, até o nível 3 de inativação microbiana, esse resíduo pode ser encaminhado para aterros devidamente licenciados para essa finalidade, né, ou aterros sanitários ou aterros industriais, classe 2, desde que ele tenha sido licenciado e concebido para receber esse tipo de material. Já A3, né, então a gente está falando aí, lembra do A3, que são, né, restos humanos aí, a gente está falando de peças anatômicas, fetos, de fato, a destinação, sepultamento, cremação ou a incineração também, desde que licenciado para essa finalidade, a incineração no caso, né? E a gente identifica aí alguns desafios, principalmente no armazenamento, né, desse tipo de material. A gente tem que garantir um armazenamento adequado, porque imediatamente, às vezes, a gente não consegue, né, verificar a incineração desse resíduo e a própria cremação, então é necessário ter todo um rigor aí também para a destinação desse material para o armazenamento antes do tratamento final e destinação. A3 aí, lembrando que desde que esse material não tenha nenhum valor legal, não tenha sido requisitado também pelo paciente, né, ou pela familiar ali. A5, prions, então, incineração obrigatória, imediata. Eu não, deixa eu ver, acho que mais adiante eu vou detalhar um pouquinho mais o A1, né, e A2 ali, aqueles que precisam, principalmente do subgrupo A1 e A4, o que a gente tem que ter tratamento intra-estabelecimento e extra-estabelecimento também. Risco químico, né? Então a gente tem aí o grupo B, o risco químico, que tem toda uma gama também de variabilidade grande. A gente tem a periculosidade que pode estar associada a esses químicos ou não, e a destinação tem que ser também compatível com a característica daquele resíduo, principalmente a característica que o levou a ter essa periculosidade, né? Todos aqueles princípios, né, de toxicidade, reatividade, inflamabilidade, corrosividade e os aspectos aí de teratogenicidade também. Então, o grupo B, ele também não tem um único destino, né, em que pese muita gente acha que ele tem um destino único, não, mas dependendo do tipo de resíduo, a gente vai fazer destinações ali específicas, né? Que podem ser, principalmente priorizando a recuperação e reciclagem. A gente tem muitos reagentes e outros materiais que a gente pode tentar trabalhar a recuperação desse material, evitando a disposição final em aterro, né? A neutralização e tratamento, às vezes ela é exigida no próprio laboratório também antes de lançamento, né? Ou numa rede coletora de tratamento, ou numa destinação para aterro sanitário também. Podemos ter resíduos ali que precisam ser encaminhados ou podem ser encaminhados para incineração, e às vezes, né, dependendo, se a gente não tem essas possibilidades acima, a destinação seria, se tiver uma característica de periculosidade, a disposição final em aterro para resíduos perigosos. Mas aqui também é um breve resumo, né? Isso vai depender da característica de cada químico ali que a gente tiver na sua composição. Mas antes, né, de mais nada, a gente precisa ter um olhar, que também a Rose, né, Rosiane já falou aqui bastante, e outros colegas, de trazer o olhar da economia circular para o gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Né, os colegas aqui trouxeram casos super interessantes, né, aproveitamento de orgânicos, de materiais. A gente verifica também algumas dificuldades, até regulatórias, para a gente avançar realmente na introdução da economia circular, né, dentro do gerenciamento de resíduos. Então, às vezes, a gente precisa tentar colocar na prática para sentir os gargalos e ir até os órgãos de controle para desatar esses nós.
né? Então a gente verificou aqui, né, um problema muito alarmante, eu diria, de um projeto, né, de aproveitamento aí de orgânicos, em que a própria vigilância sanitária pediu para suspender o projeto porque tinha um risco. Ela acaba que aquele agente de vigilância não identificou ali uma boa prática, né? Enquanto a gente está buscando justamente isso, né? Reintroduzir no ciclo produtivo esses materiais e evitar a disposição final em aterro ou em incineração, né, ou tratamentos que vão viabilizar apenas a gente perder esse recurso natural. Então, também trabalhar, né, dentro dos nossos processos essa questão da economia circular, acho que é uma grande frente aí que a gente também precisa abrir. Esses dias mesmo a gente foi procurada por um empreendedor que está muito interessado, ele levou a gente até na unidade em Divinópolis, tem todo um aparato ali para investir no uso de alguns materiais plásticos que ele fala, olha, ali isso é um filé, né? Principalmente bolsas de sangue, é um plástico virgem praticamente, muito bom e um grande desperdício, né, encaminhar isso para aterramento ou para incineração. E o maquinário dele é totalmente plausível de receber esse material, claro, desde que ele tenha sido segregado na fonte adequadamente e fabricar partes de calçados, né, em matéria-prima. Então imagina o quanto de matéria-prima que a gente não pode poupar e trazer essa pegada ainda maior aí para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Mas é uma mudança muito grande. A gente sabe que a rotina também dos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde é uma rotina difícil. Mas a gente tem que entender a melhor forma da gente introduzir esse tipo de segregação ali na fonte e aonde vai dar menos trabalho, vamos dizer assim, né, sem comprometer ali a qualidade, com todo o rigor ali de segurança, para a gente reintroduzir isso na cadeia mesmo produtiva. Porque os dados mostraram, né, que de fato realmente é o grupo A aquele que predomina, mas a gente sabe, né, por outros estudos, que dentro do grupo A o plástico é um dos materiais que mais compõe esse grupo e subgrupo, né? Então a gente não pode, de frente inclusive ao Tratado Internacional, né, de combate à poluição plástica, a gente não pode agora negligenciar e adotar o procedimento que seria mais cômodo, que é encaminhar tudo para incineração, né, autoclavagem, aterro. Então, a gente tem que repensar realmente esses nossos protocolos e descobrir os gargalos regulatórios, que a gente chama de contrassensos regulatórios, né? Se de um lado a gente estimula e tem como premissa maior a reintrodução dos materiais na cadeia produtiva, de um outro lado a gente tem ainda regulamentos que proíbem, que vedam práticas que já poderiam estar sendo colocadas em prática, né? Então, acho que é uma nova frente para a gente realmente abrir esse caminho e ir avançando, né? Claro, no grupo D, a gente é mais fácil da gente trazer esse olhar da circularidade para a reintrodução. Acho que a gente já vê várias boas práticas, aqui mesmo foram faladas algumas, né? Então, o grupo D é a obrigação a gente trabalhar com essa parte de reintrodução ali na cadeia, mas a gente sabe que falou que é RSS, ninguém quer receber esse material, ou há uma grande dificuldade, receio dos próprios gestores, tomadores de decisão, né, de viabilizar essa destinação ali. Mas realmente aí é uma frente que a gente não pode negligenciar. E nessa abordagem de circularidade é repensar a forma como a gente até faz assistência à saúde, como a gente de fato coloca em prática esse procedimento que vai gerar o resíduo. Muitas vezes a gente vai ter que mexer ali, né, no processo, redesenhar realmente os processos, né, e se a gente vai falando de produtos também, o fornecedor do produto, a gente falou muito das canetinhas aqui hoje, né, mostrar que essas canetinhas já estão sendo feitas de forma fácil da gente retirar ali a parte da agulha para destinar o restante, né, para reciclagem. É um material também extremamente fácil de reciclar, né, o corpo da canetinha. Já as seringas, né, de insulina ali já tem uma dificuldade maior, outras já estão avançando. Então também os fornecedores, os fabricantes também repensar e colocar no mercado um medicamento que vai facilitar a sua reintrodução no ciclo produtivo pós-consumo. Né? Isso realmente tem que ser uma nova pegada. Né? Acho que aqui ficou bem claro que não dá para a gente conviver mais com esse tanto de pérfuro cortante, né, no lixo comum, na coleta seletiva. Isso realmente é inaceitável. Né?
e repensar as novas formas também da gente consumir, né, e prestar o serviço. A gente viu que, e é um caminho muito rápido, né, que a gente está vendo, a assistência domiciliar, ela é um caminho necessário, muito importante. Nossa população, felizmente, né, está envelhecendo, ainda bem que a gente está chegando lá, né? Então, também, claro que nós teremos muito mais resíduos de serviço de saúde domiciliar, né, que a gente já denominou aqui nesse encontro de hoje. Então, também repensar as formas como a gente vai abordar esses resíduos que estão lá no domicílio, no campo, né? Mas a gente tem ótimas notícias, né? Além do que a gente viu aqui de alguns casos de sucesso, a gente também, eu trago aqui essa ONG, né, Hospitais Saudáveis, acho que vários aqui já conhecem também e colaboram também, mas realmente trazer esse olhar aí para dentro dos estabelecimentos de prestação de serviço de assistência à saúde, né? O desafio de resíduos, a abordagem de mudanças climáticas, o combate à poluição plástica. A gente já identificou que nesse levantamento, né, mundial que está sendo feito para combater a poluição plástica, não o banimento do plástico, né, gente? Mas tratar o plástico de forma adequada, evitando os descartes desnecessários, né? Introduzindo no mercado plásticos que sejam menos misturados, menos contaminados, para viabilizar a sua reciclagem. E nesses levantamentos, o setor de prestação de serviços de saúde consome, né, muito material plástico de fato. Então a gente não pode aí negligenciar, precisamos dos descartáveis para trazer a segurança, né, o risco, evitar, né, contaminação, mas vamos tentar tratar disso da forma mais adequada possível, né? E aí, né, só um apanhado de tecnologias, entrando aí um pouquinho nessas tecnologias, né? Tecnologias de redução de carga microbiana automaticamente, né? A gente já vem, antigamente era muito focado em incineração, né, Marília? Acho que era só incineração, né? E aí, mais recentemente, né, a autoclavação, ela foi introduzida nesse cenário de destinação de resíduos, tem um custo operacional menor, isso reduz os custos do gerenciamento de resíduos de saúde, que é muito importante, né, um setor que precisa reduzir custos, mas a gente precisa prestar esse serviço de forma adequada, né, não garantindo de fato todos os controles operacionais para a gente garantir a inativação microbiana. E também no panorama que a gente vê com os dados, né, do MTR, também já mostra a autoclavação, já superando a incineração, né, Karina? Acho que já tem alguns anos que já superou. Então a gente tem autoclavação ou autoclavagem, né? A gente ainda não tem uma padronização aí nacional, mas lembrem, nós não temos assim, norma da BNT para autoclavagem de resíduos de serviços de saúde. Acho que é urgente a gente trabalhar isso, pelo que a Rose já foi, né? Porque mesmo normatização, né, nem na BNT, nem legislação, resolução CONAMA, então todos ficamos ali muito inseguros. A gente tem a literatura, nos amparamos na literatura, que é muito importante. A Cíntia, né, vai mostrar o belíssimo trabalho que ela fez aí na dissertação e a pesquisa dela de mestrado, mas a gente precisa avançar também para a regulamentação e normatização aí desse processo, tá? A incineração e pirólise, né, elas garantem, claro, essa inativação microbiana. Micro-ondas, né, já tivemos aí um processo de micro-ondas grande em São Paulo, hoje não mais, mas também é uma possibilidade, né, cada um com suas peculiaridades ali específicas. Mas também temos os tratamentos químicos, né, que pode ser ácido ou alcalino, né, dependendo do que a gente tiver, e a própria irradiação para alguns casos específicos. E aí aproveito para destacar o que eu já até coloquei aqui na minha fala de abertura, né? A gente precisa avançar nos processos de redução de carga microbiana para animais de grande porte, né? A gente sabe que aqui em Minas Gerais, na região metropolitana, a gente não tem. Se alguém souber, puder até falar para a gente, estamos em busca. Nós tivemos assim uma boa notícia há alguns anos atrás, que a Lanagro, né, o laboratório da Lanagro, iria implantar uma autoclave ali para animais de grande porte, mas cortaram o orçamento, não foi implementado, então a gente realmente não tem, né? O que a gente tem para hoje é fracionar animal, se for possível,
Mas se ele estiver ali contaminado, o fracionamento tem um risco ainda maior. Ou seja, gente, estamos no século retrasado em termos de tratamento de animais de grande porte. Eu acho que a gente vai ter que abrir realmente uma frente aí para estudar. E os riscos que nós enfrentamos aí em 2025 com os embargos sanitários, as barreiras sanitárias, né, que a gente vivenciou aí, o risco, né, de algumas gripes e tudo mais. Minas Gerais foi, né, um alvo ali, a gente, estão lembrados, né, a gente teve lá no Rio Grande do Sul, aquele local, né, que teve ali a suspeita da gripe aviária, e eles já tinham exportado cargas para vários estados, para Minas inclusive. Então a gente, né, a nossa fiscalização junto com o pessoal da área, né, de agropecuária, do IMA, tiveram que atuar, e a gente não tem protocolo adequado, a gente faz o que é possível, né, para a destinação desses tipos de carga. Então, é um desafio, a gente precisa avançar nisso. A gente até tentou contato com fornecedores, gente, assim, não tem, eu não identifiquei. Nós não conseguimos identificar, realmente, colegas de outros estados, então, acho que é uma fronteira. Tem alguns protocolos, né, que a gente identificou nos Estados Unidos, né, porque também tem grandes produções lá, muito focado no tratamento químico e não na autoclavagem, né, com procedimento alcalino intenso, e aí acelera uma compostagem ali controlada e depois aí sim pode ir para um aterramento. Então a gente realmente tem que repensar aí os nossos protocolos. Então, de tratamento térmico, gente, eu deixei aqui esse resumo, né? A gente tem a autoclavagem, que é, né, uma temperatura mais baixa, mas ela trabalha especialmente sobre pressão, umidade, para garantir essa redução aí de inativação microbiana. A pirólise pode ser aplicada, né? A gente tem visto muitas tecnologias querendo aí avançar nesse segmento, mas ainda não é uma grande realidade aqui no cenário brasileiro, né? Mas pode vir a ser, né? Não tem nenhum impedimento, não. Gaseificação também poderia ser uma possibilidade, todos eles, claro, desde que controlados parâmetros tanto operacionais quanto de controle de emissões atmosféricas e demais efluentes, né? E a incineração, que é um processo a temperatura mais elevada. Eu vou falar um pouquinho aqui dela. A gente tem, né, contrassensos aí, regulatórios também, né? Cada legislação fala aí alguns critérios específicos, mas a tecnologia de tratamento a elevada temperatura que a gente verifica mais dominada aí no cenário nacional. Nós temos também a autoclavagem, né, assim, de vários portes, intraestabelecimento, extraestabelecimento também, e para todas elas o que nos causa, né, talvez chama atenção realmente a gente ter que ter os parâmetros para garantir a inativação e viabilizar a destinação final, né? Já tivemos muitos problemas aí nesse segmento. Os parâmetros de controle eu não vou me ater, porque a Cíntia vai abordar de forma muito mais dedicada isso aí na fala dela, né? A incineração, um processo, então, de tratamento térmico, e a gente tem esses problemas de legislação, né? Cada uma fala uma temperatura específica. A gente tem a CONAMA 316, que menciona a temperatura mínima de 800 graus, mas a gente tem outros regulamentos, né, incidentes que são mais rigorosos, né? A própria diretiva da CETESB, né, traz aí uma temperatura mais elevada, com um tempo de residência do tratamento dos gases um pouco, nesse caso um pouco menor até, né? Então, pelo menos 1000 graus e tempo de residência dos gases na câmara secundária de 0,8 segundos. A ABNT é o que a gente tem aí de mais rigoroso para incineração, principalmente de resíduos perigosos, 1200 graus com 2 segundos de temperatura dos gases na câmara secundária. E aí a gente verifica já uma variabilidade em outras diretivas. A diretiva europeia, ela varia temperatura e tempo também de residência pelo tipo de resíduo que se pretende tratar, que seria o mais, né, interessante. E para a RSS, ela pede até uma temperatura menor, tá? Mas isso é muito discutível, porque vários resíduos de serviço de saúde têm compostos halogenados, e aí acaba que você teria que adotar um rigor maior em termos de temperatura e tempo de residência também. Muita atenção, né, para a eficiência de destruição e remoção, né, que é o EDR que a gente fala, né, o quantos logs ou quantos noves de eficiência que a gente vai ter que reduzir ali o principal, o PICOP, né, que a gente fala, o principal componente orgânico que a gente quer eliminar naquele tipo de material.
E claro, nos resíduos de serviço de saúde a gente tem de tudo ali misturado, mas não seria tão gravoso quanto em outros tipos de resíduos industriais, né? E também incineração tem vedação, assim como autoclavagem e outros processos, né? O que pode para lá, o que não pode. Então, autoclavagem é para reduzir risco biológico. Não precisamos mandar resíduo químico para lá, a menos que ele tenha uma contaminação, né? Ele tem um risco químico e biológico e, claro, o gestor ali vai avaliar qual que é o risco preponderante e aí a gente entende. Entretanto, a gente tem que atentar para ver se esse químico seria incompatível com a tecnologia de autoclavagem, né? A gente não pode mandar para lá algo que seja incompatível com uma pressão mais elevada e vapor. E já tivemos relatos também de problemas, né, de resíduos dentro de autoclaves que não poderiam ser encaminhados para lá. Para incineração, né, principalmente aquilo que é mais orgânico, que tem, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, o que não pode ser incinerado ali, né? Resíduos explosivos, radioativos, resíduos de serviços de saúde, é vedado, né, pela legislação, pela 316, ou metais pesados também, isso é incompatível, então tem muita atenção. Essa questão de ter vedação para alguns tipos de incineração, né, de resíduos de serviços de saúde, a gente menciona isso mais focado em medicamentos, né? De fato, a gente não poder... Perdão, gente, eu estou falando de incineração, mas é coprocessamento. Não tá, a mente não está acompanhando ali, né, a fala. Mas a gente tem que ter atenção para o coprocessamento, né? A princípio, o que é vedado ali, né, que é incompatível com a incineração, seria também compatível para o coprocessamento. Mas a gente tem uma vedação explícita na resolução CONAMA específica de coprocessamento para recebimento de resíduos de serviços de saúde. Isso muito pela característica do risco biológico. Poderia trazer um risco adicional para o processo produtivo de fabricação de cimento, né? O coprocessamento em fornos de clínica, em fornos de cimento. Mas tem vários resíduos, somente ali que a gente está falando dos medicamentos, que são compatíveis com a tecnologia de incineração. A gente fala muito isso, né, cara? Então, tecnicamente, conseguimos, em âmbito nacional, debater e viabilizar o coprocessamento de medicamentos, mas ainda somente aqueles objetos de logística reversa. Para a gente viabilizar, né, a possibilidade de destinação de medicamentos ou outros químicos que compõem o RSS, o grupo B, para coprocessamento, a gente vai precisar rever a resolução CONAMA, que a Rose falou aqui, né, que é tão urgente, e de fato a gente precisa avançar, né, porque é mais uma opção também de tecnologia, e às vezes isso vai até de encontro, né, com algumas premissas das próprias instituições, dos próprios hospitais, tá? Meu tempo já está encerrado, mas eu já vou caminhar para o final. Então, incineração, a gente tem outros critérios também operacionais, e chego aqui no aterro, né, que a gente sabe, depois que a gente, principalmente de risco biológico, reduzir o grau de inativação microbiana, não é a 5, né, não é um resíduo que eu preciso ter ali uma destinação imediata para incineração, a gente teve a redução de inativação microbiana, a gente pode encaminhar para aterros devidamente licenciados para esse tipo de recebimento. Então, a gente verifica que algumas empresas, alguns prestadores de serviços de saúde preferem mandar até para aterro de resíduos perigosos, não tem problema, né? Pode também. Mas é um resíduo que, se ele não tiver mais esse risco biológico, ele poderia ser encaminhado também para um aterro classe 2, né, de resíduos classe 2, resíduos não perigosos, ou aterro sanitário devidamente aí licenciado, tá? Vou deixar aqui as normas também incidentes, né, para aterros sanitários, as exigências também em termos de resolução CONAMA para esses tipos de destinação. Mas, antes de fechar, né, eu que não podia também deixar de falar que os colegas da fiscalização já focaram bastante nisso, da responsabilidade do gerador do resíduo em relação ao seu resíduo. Acho que, mais uma vez, falando para convertidos, certamente não será o caso de um de nós aqui, mas a gente ainda verifica empresas que contratam um destinador e aí põe uma venda nos olhos, não quer saber mais para onde foi parar o seu resíduo. E a gente sabe que não é assim, né? O sistema MTR ele veio para trazer, né, mais
vamos dizer assim, materializar mais essa responsabilidade, mas a legislação federal ela foi muito clara, né? A Política Nacional de Resíduos, instituída pela 12305, deixou claro que as pessoas físicas ou jurídicas são responsáveis, o gerador do resíduo é responsável pela destinação ambientalmente adequada e reforçou deixando ainda mais claro que a simples contratação de uma empresa para fazer a destinação não isenta a pessoa física, né, ou jurídica das ações e danos que vierem a ser provocados. Então, é muito importante a gente relembrar dessa responsabilidade do gerador, porque, às vezes, gente, uma simples visita, estabelecer um protocolo de homologar fornecedores, não é só pedir a licença ambiental, ainda mais, né? Hoje a licença ambiental tem 10 anos de vigência. Apesar de ter monitoramento, o Brasil e a maior parte do mundo trabalha com auto-monitoramento, então são informações autodeclaradas. Então, ter um critério de homologar fornecedores já garante, ou não garante, mas evita, né, grandes problemas ali no futuro. E a gente não está falando de identificar se eu estou com uma emissão que não atendeu ali, né, a resolução 316 ou a de emissões atmosféricas. A gente está falando de situações muito alarmantes que às vezes a gente encontra, né? Então a gente está falando exatamente, talvez, de situações como essa. Não precisa ser engenheiro ambiental, engenheiro químico, engenheiro de produção, né? Nenhum especialista, doutor, para saber que esse incinerador, que tinha licença ambiental, que tinha alvará, tinha toda a documentação, inclusive no muro dele lá estava falando que ele tinha 14.001 e tinha 14.001, mas era para cá que estava indo o resíduo de uma boa parte de grandes hospitais que tem um rigor interno dentro do hospital muito grande para ver se o resíduo ia parar nesse lugar. Essa fiscalização, que essa foto foi minha, inclusive, que eu estava com meu colega, né, com o Omar, que atende a MDR para todo mundo. Mas a gente levou muito susto, que a gente não esperava, né, ver isso. A gente esperou alguma situação irregular, mas o chão era todo tomado por pérfuro cortante, gente. Não tinha energia nesse local. A Maeli sabe qual é, depois eu falo no pé do ouvido, né? A gente não conta o santo, né? Eu não falo, eu conto o milagre, não conta o santo. E lá no fundo, eles estavam sem energia, porque tinha tido, eles, claro, né, problemas ali com energia. Do lado de fora estava tudo lindo e limpo, mas lá dentro do galpão, que ficava lá embaixo, estava desse jeito. E lá no fundo, gente, tem a boca do incinerador, aquele redondo ali é a boca do incinerador, porque ninguém conseguia chegar lá. Mas tinha um funcionário lá, tentando reconectar a energia. Então, os trabalhadores, né, o Emerson, se sujeitando a isso, e ele falou que ele se perfurava lá todo dia. E vimos de todo... As luvas eram de tricô. Ah, tem isso também. É exatamente como você foi. E olha que a gente foi depois. Luvas de tricô, que a Maíra está falando que eles davam para os funcionários lá. Então, a gente está falando de situações alarmantes como essa, né? Então, critérios de homologação, gente, se eu estou contratando uma empresa para destinar algo que é tão caro ali, né? Caro no sentido de ser tão precioso para o estabelecimento de saúde, vamos fazer uma visita de surpresa, nada agendado, né, gente? Né? No fornecedor, né? Aqui também não vou contar o santo, até vendo se tem marca aqui, mas não tem, graças a Deus, eu tentei olhar. Também é uma empresa que a gente jamais imaginaria que ele dá. Isso aqui estão todos embalagens de agrotóxicos e materiais químicos altamente tóxicos. A céu aberto. A céu aberto. Estava chovendo ainda bem no dia, choveu, materializou muita, né? Ali do lado direito tem um córrego. A drenagem estava clara, que estava indo tudo para o córrego, e do outro lado do córrego, vaquinhas pastando numa região de produção de gado leiteiro. Então, é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala aí da necessidade da garantir a responsabilidade do gerador, para a gente evitar, a gente fala que a gente não promete o céu, mas evitar o inferno, gente, já é muito importante para os dias de hoje. É isso, eu fiquei aqui à disposição, agradeço a paciência que vocês ficarem até agora e fiquem para assistir a palestra do Brasil. Muito obrigada pela belíssima apresentação, Alice.
Bom, e agora teremos então uma palestra de avaliação de requisitos técnicos para autoclavação. Dando sequência então, gostaria de convidar a Cíntia Amélia Soares Matos para falar sobre a avaliação de requisitos técnicos, por favor, para a autoclavação.